Muito bem, esse vídeo aqui mostra então as classes, os arquivos que foram copiados para o Java, para o servidor Java, relacionado aos módulos compras, vendas, controle de estoque e tributação, tá? Você já sabe como é que gera os arquivos, utilizando o gerador. Você vai lá, abre o gerador, executa o gerador, coloca gerar todos os arquivos, linguagem, módulo, depois faz aquele laço para ele gerar aquele arquivo que cria as exportações, os includes, No caso do Java não tem esse arquivo adicional, tá? Então o meu trabalho foi simplesmente copiar e colar os arquivos, só isso, tá? Então eu criei aqui para controller a pasta compras, copiei os arquivos de compras do controller, colei aqui. Mesma coisa para o estoque, copiei os controles do estoque, colei aqui. Mesma coisa para a tributação, mesma coisa para vendas, tá? Copiei, colei e pronto, tá bom? Esse mesmo esquema eu fiz com o repository, com o service e com o model. No model, a única atenção que você tem que ter é a seguinte, são duas, tá? Primeiro, nas janelas mestre detalhe, por exemplo, pedido e pedido detalhe, eu não copiei da pasta genérica, que tem um underline, underline model, não, tá? Eu copiei de dentro da pasta pedido, copiei esse módulo, os dois módulos de dentro da pasta pedido. A mesma coisa para requisição, requisição e requisição detalhe, copiei de dentro da pasta requisição. Eu expliquei por que numa videoaula anterior, tá? Como naquele laço lá, o gerador ele vai pegando todas as tabelas, pode ser que ele pegue uma tabela pelo nome em ordem alfabética, e ele gere o módulo de um ponto de vista que ele não é o detalhe, mas que ele é o mestre, tá? Então pode ser que ele gere lá o pedido detalhe como se você fosse fazer a janela pedido detalhe, uma janela mestre. Então ele não gera ele como se fosse um detalhe do pedido. E aí ele sobrescreve o módulo que já estava lá, visto que ele está gerando, está fazendo um laço em todas as tabelas, tá? Então, para evitar este problema, você copia os model mestre detalhe de dentro da pasta específica mestre que você vai desenvolver a tela, tá? Esse é o primeiro detalhe aqui, que serve para o Java e serve para os outros servidores também, inclusive para o Flutter, tá bom? O outro detalhe é o seguinte, por exemplo, aqui dentro de estoque, model estoque, estoque reajuste cabeçalho. O estoque reajuste cabeçalho, quando eu copiei para cá, que tentei compilar, esse módulo ficou com um erro. Ele e o detalhe dele também. Eu vou mostrar para você que erro foi esse. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Pronto. Colaborador. Tá? Ele ficou com um erro bem aqui. Por quê? Porque o gerador, ele ainda não é inteligente o suficiente para saber que eu tinha que importar esse cara aqui, ó. Tá? Então, o arquivo foi gerado sem isso, tá? E ele ficou com esse errinho aqui, ó. Então, eu vim aqui, abri o arquivo, aconteceu com ele, aconteceu com o detalhe, com o cabeçalho, com esse outro detalhe, aconteceu com alguns módulos da venda, da compra, mesma coisa, mesmo problema, tá? Ele está precisando de um model que faz parte de outro pacote, que não está nesse pacote estoque. Neste caso aqui do estoque cabeçalho é o colaborador. Como é que você resolve isso? Você clica aqui, ele vai te sugerir que você importe o colaborador desse pacote aqui, ó, do model cadastros. Clica aqui duas vezes, salva, lá em cima ele importa o colaborador e pronto, tá? Então, quando eu copiei os arquivos, esse erro apareceu em vários deles, No detalhe aqui, o problema vai ser o produto. Ele tem um produto, ó, mas ele não tinha um importe para o produto aqui em cima. Tá aqui, ó. Eu fui lá, fiz a mesma coisa, pedi para ele importar, importou, resolveu o problema, tá? Então, novamente repetindo, no caso dos models, sempre copie os models mestre detalhe da pasta específica e quando você colar tudo no Java, vão aparecer esses probleminhas, caso aquela classe ela se refira
a uma outra classe que esteja em outro pacote, mas basta que você importe essa classe, tá? E aí o problema é resolvido. Depois disso, é só executar e vai funcionar sem nenhum problema, tá? Agora, existem ainda alguns exercícios relacionados a esses módulos, tá bom? Então, lá no Trello, aqui no Trello, ó, tem os exercícios das compras, tá? Que você vai desenvolver. Tem os exercícios das vendas, que você vai desenvolver. Tem os exercícios do gerador de código, que você vai desenvolver. Tem o do controle de estoque, ó, que você vai desenvolver. E tem o do financeiro, tá? Todos esses exercícios foram colocados lá no seu quadro Trello, tá bom? Então você vai trabalhar em cima desses exercícios agora que você tem um servidor, né? O servidor já está lá, esse código do servidor Java já está no seu repositório. Trabalhe em cima desses exercícios, tá? É o que você deve fazer neste momento em relação ao seu servidor. Bom, então os mesmos exercícios que eu mostrei quando eu estava desenvolvendo as telas lá no Flutter, né, que eu falei, ó, isso aqui vai ser feito lá no lado do servidor. A gente tem que, tipo, lá no controle de estoque, um exemplo, né? Quando nós reajustarmos o preço vai ser reajustado no item, no produto, lá no servidor. Isso não está feito ainda em nenhum servidor, porque está como exercício, tá bom? Então trabalhe em cima desses exercícios com esse servidor Java, se você está fazendo treinamento em Java, tá?